No final da tarde, Klein voltou para casa e fechou as cortinas, permitindo que seu quarto caísse na escuridão. Ele pegou papel e caneta e pensou por um longo tempo antes de escrever uma frase. O sequestro de Elliot foi devido a elementos extraordinários. Como vidente, Klein tentou adivinhar se essas coincidências eram consequência de desenvolvimentos anormais, mas os resultados mostraram o contrário. Desta vez, Klein foi influenciado por Azik a examinar esses eventos de novo. Ele também tirou lições do palhaço de terno. Projetando seriamente uma declaração de adivinhação apropriada, tentou eliminar quaisquer descrições que pudessem ser vagas ou causar confusão. Sim, eu deveria quebrar as 3 coincidências e adivinhá-las separadamente. Klein assentiu pensativo enquanto removia o topázio de seu pulso sem pressa. Ele segurou o pêndulo espiritual com a mão esquerda e permitiu que pairasse sobre a declaração de adivinhação no papel. Ele se recompôs e entrou em estado de cogitação. Com os olhos fechados, Klein começou a entoar repetidas vezes: o sequestro de Elliot foi devido a elementos extraordinários. Enquanto recitava a declaração repetidas vezes, Klein abriu os olhos e olhou para o pêndulo, apenas para ver o topázio girando lentamente no sentido anti-horário. Ainda negativo, Klein murmurou para si mesmo. Ele projetou várias outras declarações de adivinhação, mas os resultados persistiram. Não havia nada de estranho naquele incidente. Ele então adivinhou separadamente o evento da permanência de Raibieber em Tingen e o incidente de adivinhação do espelho mágico de Selena, mas as respostas para ambos os eventos foram normais. E eu, um vidente real, fiquei assustado com o charlatão Sierre. Azik, além disso, o capitão e os outros não acharam que algo estava errado. Klein riu e balançou a cabeça, mas permaneceu cauteloso. Ele planejava usar a técnica de adivinhação dos sonhos para obter uma confirmação final. Depois de pensar um pouco, ele mudou a declaração de adivinhação para se adequar à mudança de método. O verdadeiro motivo do sequestro de Elliot. Enquanto rabiscava com a caneta tinteiro, Klein fez uma pausa e ponderou sobre suas palavras. Depois de ler várias vezes, ele rasgou o pedaço de papel e caminhou em direção à cama. Ele relaxou e se deitou. Com a declaração de adivinhação em mãos, Klein adormeceu logo com a ajuda da cogitação. Ele se viu em um mundo contorcido e quebrado. Recuperando seus sentidos, começou a nadar através do borrão. Aos poucos, Klein viu os poucos sequestradores. Ele os viu perder sua ficha final em uma mesa de jogo, os viu obter armas de fontes ocultas e os viu inspecionar a área. Eles até alugaram o apartamento em frente ao apartamento de Raibieber como seu esconderijo. Essas cenas não eram contínuas, do contrário, eram apresentadas na forma de imagens piscantes. Klein não conseguiu encontrar nada que fosse anormal. Além disso, também se alinhou com as declarações dos sequestradores. Depois de sair do sonho, Klein adivinhou separadamente os outros 2 incidentes, mas teve o mesmo resultado. Seus desenvolvimentos seguiram a lógica. As coincidências eram mesmo coincidências. Eu pensei demais nas coisas mesmo. USR. Zik é apenas um entusiasta da adivinhação. Klein estabilizou seu pêndulo e balançou a cabeça com um sorriso amargo. Ele estava prestes a fechar as cortinas e deixar a luz do sol entrar no quarto quando congelou. Da impressão original de Klein sobre o Sierre. Zik, ele é uma pessoa confiável e digna de tal juízo de valor. Ele nunca disse nada sem fundamento. Mesmo que ele estivesse sempre brigando com o mentor, isso se limitava a assuntos acadêmicos, e cada um deles tinha seus motivos. Se ele fosse mesmo um mero entusiasta da adivinhação, não teria interagido comigo assim, e as memórias do Klein original não têm nada sobre ele gostar de adivinhação, claro. Isso pode ser devido à perda de memórias correspondentes. Klein franziu a testa e não conseguiu aliviar suas preocupações. Ele precisava de uma maneira de confirmar isso. Ele suspeitava que o SR. Azik tinha encontrado alguma informação privilegiada por acaso e estava tentando lembrá-lo usando a adivinhação como desculpa. Como devo confirmar isso? Klein andou de um lado para o outro na sala escura, tentando se lembrar das outras técnicas de adivinhação que conhecia. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Ele parou de repente quando uma ideia lhe ocorreu. Vamos supor que essas coincidências sejam duvidosas. Não consigo adivinhar um resultado porque minha sequência não é autossuficiente ou estou sendo afetado por interferência externa, mas posso mudar meu ambiente. Posso mudar meu ambiente para algum lugar ainda mais misterioso e difícil de entender. Klein sentiu-se entusiasmado. Ele abriu a gaveta e tirou uma adaga de prata. Ele se concentrou e permitiu que sua espiritualidade fluísse da ponta da adaga, tornando-se um com o ambiente. A cada passo que ele dava, uma parede de espiritualidade isolava toda a sala. Klein planejou fazer a adivinhação acima da névoa cinza, naquele mundo misterioso, e no magnífico salão divino antigo acima da névoa cinza sem fim. Klein sentou-se no assento de honra em uma das pontas da mesa de bronze. Diante dele estava um pedaço de pele de cabra que ele desejou que existisse. Ele levantou uma caneta e tentou escrever a declaração de adivinhação como tinha feito antes. O sequestro de Elliot foi devido a elementos extraordinários. Ele segurou o pêndulo espiritual e o pendurou baixo. Klein logo se recompôs enquanto ficava silencioso e etéreo. Semicerrando os olhos, ele recitou a declaração 7 vezes, usando sua espiritualidade para interagir com o mundo espiritual que estava acima de tudo. Sentindo o puxão da corrente de prata, Klein abriu os olhos para olhar o pêndulo. A visão o fez congelar imediatamente. O pêndulo estava girando no sentido horário. Isso significava que havia um elemento extraordinário por trás do sequestro de Elliot. Isso era completamente diferente do resultado que ele tinha obtido no mundo exterior. Não havia vestígios de qualquer interferência. Tal poder ou meio é aterrorizante. Qual é o motivo da pessoa por trás disso? Meu destino está entrelaçado com o diário da família Antigonus? Klein ficou muito chocado.
Ele perdeu a calma e a rotação do pêndulo caiu no caos. Ele largou o topázio e esfregou a glabela. Sua expressão era normalmente grave. Depois de contemplar por alguns segundos, ele não tentou adivinhar os outros dois eventos. Em vez disso, escreveu uma nova declaração de adivinhação, a verdadeira razão do sequestro de Elliot. Ele segurou o papel na mão e recitou a declaração 7 vezes. Klein recostou-se e adormeceu acima do nevoeiro. Logo, ele viu uma névoa branca acinzentada ilusória e ilimitada. A névoa se dissipou lentamente, revelando uma planície de grama colorida cheia de flores. O espaço atrás das flores e das planícies estava se dobrando sobre si mesmo, como um monstro que ganhou vida. Klein fez o possível para olhar para a frente, mal conseguindo distinguir a imagem de uma chaminé vermelha escura. Nesse ponto, a cena diante dele se estilhaçou, pondo fim ao seu sonho. Klein endireitou as costas de repente no majestoso salão divino. Seu coração batia de forma descontrolada, sem nenhuma razão. Ufa, parecia que eu acabei de espionar uma coisa aterrorizante. Ele respirou fundo 2 vezes para estabilizar suas emoções caóticas. Tap, tap, tap. Klein bateu na lateral da mesa algum tempo depois e mergulhou em pensamentos profundos. Chaminé vermelha, jardim, planícies de grama, como isso está relacionado com a pessoa por trás de tudo isso? Não posso determinar seu motivo pelas coincidências, nem posso concluir que haja alguma intenção maligna. Em meio a esse pensamento, Klein ficou alarmado com si mesmo e com o capitão, Free e os outros. Somos como fantoches dançando em uma corda. O que é ainda mais assustador é que pensamos tão bem de nós mesmos. Sig, não sei como levar esse assunto ao capitão. A adivinhação do velho Neil produziu os mesmos resultados que a minha no mundo exterior, se me pedissem para confirmar na frente deles. Não terei como fazer isso. Klein esfregou as têmporas como se estivesse com dor de cabeça. Depois de quase 20 segundos de calma, ele começou a adivinhar o evento da permanência de Raibieber em Tingen. Da mesma forma, ele usou pela primeira vez a radiestesia espiritual. Desta vez, Klein ficou chocado ao ver seu topázio pendurado imóvel. Não era uma confirmação ou rejeição da declaração. Estranho, Klein murmurou. Ele começou a adivinhar as razões desse fenômeno e escreveu a frase. A pessoa por trás disso sentiu minhas adivinhações e se engajou em contramedidas. Depois disso, ele tentou a técnica de adivinhação dos sonhos, mas tudo o que viu foram fragmentos de névoa. Ele não fez mais nenhuma descoberta nova. Os resultados do incidente de adivinhação do espelho mágico de Selena foram os mesmos. Klein quase pôde confirmar sua conjectura neste ponto. Como não tinha como notificar o capitão Dunsmith por enquanto, ele tinha uma motivação sem precedentes para melhorar suas habilidades. Devo ir para o clube de adivinhação mais tarde e rapidamente ter sucesso em minha atuação para digerir a poção de vidente. Além disso, tenho que confirmar se a poção de palhaço é de fato a sequência subsequente de vidente, bem como reunir pistas sobre ela. Além disso, tenho que interagir mais com o SR. Zik, ver se consigo desenterrar qualquer informação privilegiada que ele possua. Klein segurou a testa com a palma da mão direita e logo elaborou um plano e determinou seu ponto focal. Depois de pensar um pouco, uma pele de cabra apareceu na frente dele de novo. Ele pegou a caneta e escreveu: a sequência 8 do caminho do vidente é palhaço. De sua experiência anterior, o atual Klein estava completamente convencido de que suas habilidades de adivinhação foram aumentadas e aprimoradas acima da névoa cinza. Assim como os ataques no geral são bem-sucedidos, isso é o resultado de ter boa sorte. Klein murmurou e pegou seu pêndulo espiritual. Algum tempo depois, Klein recebeu uma resposta definitiva. A sequência 8 do caminho do vidente era palhaço. Ele então escreveu no papel mais uma vez. As sequências 8, 7, 6 e 5 do caminho do vidente concederão pelo menos um novo poder não relacionado. Klein suspirou enquanto tentava a radiestesia espiritual de novo. No entanto, ele viu o topázio pendurado imóvel sem qualquer rotação. Não há informações suficientes para completar a adivinhação e receber uma revelação. Klein murmurou para si mesmo enquanto parecia imerso em pensamentos. Então, ele largou a corrente de prata e começou a considerar a declaração necessária para uma adivinhação de sonhos. Quase 20 segundos depois, ele pegou sua caneta tinteiro e escreveu seriamente: pistas para a poção de palhaço.